Namastê. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o batimento do Oceano de Leite. Essa é a nossa terceira aula do curso de Astrologia Védica de Jyotish. E a gente está primeiro apresentando um pouco sobre a origem, a história do Jyotish, para depois a gente entrar nos tópicos práticos do Jyotish, né? Os signos, as constelações, os planetas e assim por diante. Então, na nossa terceira aula, eu queria falar um pouquinho sobre o Samudra Manthan, que é um passatempo muito antigo, segundo as Puranas, ele é da Era de Ouro, do início da criação. E ele é um passatempo que codifica muito conhecimento astrológico. Então, muito do conhecimento astrológico que a gente tem remonta ao passatempo do Oceano de Leite. Então, vou contar o passatempo primeiro e depois a gente vai devagar um pouquinho sobre. Então, o passatempo começa com Indra, Indradeva, o rei dos Devatas, o rei dos seres celestiais. Ele recebeu uma guirlanda de Durvasa Rishi. Durvasa Rishi é um rishi muito austero e muito rígido. E famoso por dar maldições quando zangado. Ele se zanga facilmente, ele costuma dar maldições. Ele é bem famoso, esse rishi, em vários passatempos. Sempre com essa rigidez, né, esse humor bem sério que ele tem. E Durvasa entregou essa guirlanda de flores parijatas, flores celestiais para Indra, com todo respeito. E Indra, meio que com desdém, né, não deu muito caso para a guirlanda, jogou a guirlanda no seu próprio elefante. Né? E Durvasa ficou muito, muito ofendido com aquilo. Ele falou assim: eu fiz essa guirlanda para você e você me distrata assim. E aí ele amaldiçoou a Indra, que ele estava muito orgulhoso que ele iria perder tudo. E aí os Devatas ficaram muito preocupados, né? Porque a maldição de um Rishi, uma pessoa santa, tudo que ela fala se manifesta. Então eles ficaram muito preocupados e foram então pedir ajuda a Brahma, Pitamara, e depois ao Senhor Vishnu. E o Senhor Vishnu falou que não tinha outra solução a não ser se aliar aos seus inimigos. Os Devas e os Ashuras, eles são primos, eles são como que filhos do mesmo pai, Kashyapa, Kashyapa Rishi. E Kashyapa dito que tinha várias esposas e com cada uma dessas esposas ele teve um clã. Então com Aditi, a primeira esposa dele, ele teve os Adityas, que são os filhos de Aditi. E com a irmã de Aditi, Diti, ele teve os Daityas, os filhos de Diti são os Daityas. Com Danu, ele teve os Danavas. Com Krato, ele teve os Nagas. E assim por diante. Então ele teve várias esposas e várias dinastias, né? E as dinastias proeminentes, no caso, eram os Adityas e os Daityas. Não, os filhos de Aditi e Diti. Os Adityas são encabeçados por Indra, mas aí você encontra Varuna, Agni, Vishnu, os Devatas hindus. E no panteão dos Daityas, né, encabeçados por Bali Maharaj, pelo rei dos Ashuras, você encontra várias outras personalidades, né, nas histórias como Pralada, o próprio Bali Maharaj, entre outros famosos Daityas. Enfim, e aí Vishnu falou: olha, a única solução é vocês se aliarem aos seus inimigos, os Devas e os Ashuras trabalharem juntos, né? Pararem de brigar. E aí eles se uniram em prol de uma causa comum, que era o Amrita. Então é dito que o Amrita é o néctar da imortalidade, e ele reside no fundo do Oceano de Leite. Então esse néctar da imortalidade, essa ambrosia, como os gregos chamavam, era uma bebida nectária que garantia longevidade e eternidade para quem bebesse. Então era o Amrita, a bebida que traz, que outorga a imortalidade. Então, em nome de recuperar o Amrita, né, os Devas e os Ashuras fizeram um pacto. Então vamos trabalhar juntos, vamos bater o Oceano de Leite juntos e com isso vamos retirar o Amrita juntos. Né? Então eles fizeram esse pacto. Só que, na verdade, eles não podiam, os Devas não queriam deixar os Ashuras beber o Amrita, porque se os Ashuras bebessem o Amrita, eles não iam conseguir derrotar os Ashuras nunca. E vice-versa, os Ashuras também queriam o Amrita só para eles, né?
Enfim, mas eles trabalharam juntos, né, em prol desse benefício comum. Então é dito que Garuda, a águia celestial, pegou a montanha Mandara e colocou ela no meio do oceano de leite. E a serpente Vasuki, que é uma serpente que engloba o mundo, ela se enrolou em volta da montanha Mandara. E aí os Devas pegaram de um lado, os Ashuras pegaram do outro. Os Ashuras não queriam pegar no rabo da cobra. Eles falaram, não, o rabo é inferior, a gente quer pegar na cabeça. Os Devas falaram, tá bom, né? Tipo, Vishnu mandou, não, deixa eles ficarem com a cabeça, então. E aí eles começaram a puxar. Os Devas puxavam de um lado, os Ashuras puxavam do outro, puxavam de um lado, puxavam do outro, e fazia que nem um batimento da manteiga, né? A montanha ia batendo aquele leite, aquele oceano de leite. E aí surgiram várias joias. É dito que Lakshmi Devi saiu do oceano de leite, as Apsaras, as dançarinas celestiais, Varuni, o álcool, né? A bebida alcoólica, a deusa da bebida alcoólica. O cavalo de 7 cabeças, o Chaishravas, o elefante de Indra, a lua, a joia de Vishnu, Kaustubha, o guarda-chuva de Varuna, os brincos de Aditi. Então, várias joias mágicas saíram do oceano de leite. A vaca sagrada, Kamadhenu. E eles dividiram, né? Algumas coisas ficaram para os Devas, outras para os Ashuras, né? Tipo, eles foram dividindo, né? Os Devas ficaram com a vaca sagrada, os Ashuras ficaram com o cavalo. Os Devas ficaram com o elefante, né? Com algumas joias, enfim, eles foram dividindo os bens que iam saindo, né? Mas o que eles queriam mesmo era o Amrita. E aí eles foram batendo até que... desculpa, eu esqueci. Antes de sair as joias, saiu o Hala Hala, que era um veneno que ia matar toda a humanidade. Então, a primeira coisa que saiu foi o veneno, né? Esse veneno começou a sair e esse veneno estava matando todo mundo, tanto os Devas quanto os Ashuras. E aí Shiva, né? O senhor Shiva, ele sorve o veneno. Ele, para salvar a humanidade, ele bebe o veneno e guarda o veneno na garganta. Por isso que Shiva tem a garganta azul e é chamado de Nilakanta. E é por isso que ele é adorado tanto pelos Devas quanto pelos Ashuras, como Mahadeva. Então Shiva, ele salvou, né, o dia, né, e aí começaram a surgir as joias, enfim. E os demônios perceberam que eles se deram mal, porque quando eles puxavam a cabeça, a serpente meio que soltava um pouco de veneno da boca dela, né? Aquela serpente tem veneno nas presas, e ela meio que soltava um pouco do vapor do veneno, e os Ashuras começaram a ficar envenenados com aquilo, né? Mas eles mesmos que tinham escolhido a cabeça, então não tinham o que fazer. Enfim, eles foram batendo e foi surgindo essas joias, né? Tipo, as joias foram surgindo e foram sendo divididas, até que por último saiu Dhanvantari, que ele representa um Deva, né? Ele na verdade não é um avatar de Vishnu, ele é o próprio Senhor Vishnu, mas como na forma de um copeiro. Ele vem segurando um jarro, Kumbha, e esse jarro é cheio de Amrita, do néctar da imortalidade. Então, Dhanvantari, ele é o pai da medicina Ayurveda, e ele que trouxe o néctar da imortalidade. E aí, então, os Ashuras, né, já começaram a querer pegar o pote para eles e sair correndo só para eles tomarem, né? E aí Vishnu vem com uma outra avatar feminino, que é uma mulher, Mohini. Então, Mohini, ela vem e toma o jarro dos Ashuras. E Mohini era muito bonita, ela era mais bonita que qualquer mulher mortal jamais foi. E Mohini era muito sedutora, encantadora. Então ela, dançando com seus trejeitos muito femininos, ela seduziu os Ashuras. E aí ela falou para os Ashuras: olha, eu vou distribuir o Amrita para vocês e para os Devas. Façam fila e aí eu vou distribuindo. Mas ela ia dançando de uma forma muito sensual, que os Ashuras ficaram hipnotizados pela beleza dela. E eles nem perceberam que eles estavam sendo tapeados. Na verdade, Mohini começou a distribuir o Amrita para os Devas e Varuni, a bebida alcoólica, para os Ashuras. Então, os Ashuras não perceberam, porque eles estavam ficando bêbados e eles estavam excitados com a dança de Mohini, eles nem perceberam nada, mas tinha um Ashura mais espertinho, né,
que ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali. Os devas bebiam, ficavam altivos, bonitos, vigorosos, e os ashuras bebiam e ficavam, né, bêbados, borrachos. Então ele se disfarçou de deva e foi para a fila dos devas. E aí, quando ele foi beber o Amrita, ele deu um gole no Amrita, o Sol e a Lua, que são devas, denunciaram ele para Mohini. Mohini é um Ashura disfarçado. E aí Mohini corta a cabeça do demônio, né? E aí, como ele tinha bebido o Amrita, virou uma cabeça imortal e um corpo morto, que era Rahu e Ketu. Na verdade, o corpo não está bem morto, ele deve ter caído um pouco de Amrita, mas ele está meio que se debatendo, né, sem cabeça, que é o Ketu. E o Rahu e Ketu, eles são dois planetas sombras, eles representam a sombra dos eclipses. O Rahu é a sombra do eclipse do Sol e o Ketu é a sombra do eclipse da Lua. E aí que nasce Rahu e Ketu, segundo a astrologia védica. Na astrologia ocidental eles chamam da cabeça e a cauda do dragão, ou do nó do norte e o nó do sul da Lua. Enfim, e aí esse demônio, né, esse Rahu, Ketu, ele ficou muito brabo com o Sol e a Lua, né, que ele foi deletado, ele foi exposto ali, e aí ele persegue o Sol e a Lua. Então é por isso que diz que o Rahu tenta comer o Sol e o Ketu tenta comer a Lua, e cobrir, né, é a sombra dos eclipses. Então esses dois planetas sombras, eles surgem aí nesse passatempo do Oceano de Leite. Tá, e aí eles, então, dividiram, né, o Amrita, né, para os Devatas, a Mohini fez isso. E para os Ashuras ficaram bêbados. Enfim, mas o que eu quero contar com essa história? Primeiro, o mito da origem, tanto do planeta Rahu e Ketu, né, quanto também da constelação de Aquário. A constelação de Aquário é representada por um homem segurando um jarro, e esse jarro está jorrando esse jarro. É a clara representação do deus Dhanvantari, esse avatar de Vishnu, com o Kumbha, com o néctar da imortalidade. A constelação de Virgem remonta a Devi Mohini, que é uma mulher muito bela, sedutora, que vem servir o Amrita. O signo de Escorpião é representado pelo veneno Halahala. O veneno Halahala, ele ia matar toda a humanidade, Shiva bebeu ele, né? Mas algumas gotinhas caíram e quem bebeu essas gotinhas foi os escorpiões e as cobras. Então a gente vê muito dos mitos, da origem dos mitos astrológicos no passatempo do Oceano de Leite. Tá, mas aí algumas pessoas vão me dizer, não, mas e aí o centauro é grego, tal, como assim, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre os mitos dos signos quando a gente entrar nos signos em si, um por um, a gente vai tentar entender um pouquinho cada um, mas é importante que a gente saiba que esses signos que a gente tem hoje, eles se modificaram muito. Por exemplo, a constelação de Câncer, que é descrita como um caranguejo, né? As pessoas conhecem como um caranguejo, mas a sua descrição original era de uma tartaruga. Karka ou Kurma, que ele também está no passatempo do Oceano de Leite, que é um avatar de Vishnu que vai embaixo da montanha Mandara, né? E Kurma, ele representa as mesmas coisas. A tartaruga é muito semelhante também ao caranguejo, a carapaça dura, se protege. Então, o significado se manteve, mas o simbolismo do animal mudou um pouquinho, né? E por que mudou? Porque os desenhos antigamente não eram tão perfeitos e esse conhecimento foi passando de povo para povo, de geração para geração, e as coisas vão se mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É bem comum isso acontecer, é bem normal. Enfim, e aí eles levaram então essa cultura, né, da astrologia para diversos povos do mundo através do legado tanto dos Devas quanto dos Ashuras. E aí que a gente entra na questão. Porque os historiadores eles vão afirmar que não, que a astrologia ela vem dos gregos, que os gregos desenvolveram a astrologia através do zodíaco babilônico. Que o zodíaco mais antigo que a gente tem notícia arqueologicamente é um artefato do Oriente Médio. Existe tem o zodíaco da Babilônia, tem um zodíaco também em Dendera, no Egito, que também é bem antigo, que mostra as 12 constelações e entre outras constelações. E depois o conceito se desenvolveu na Grécia. E aí, quando os gregos invadiram o Afeganistão, o norte da Índia,
Eles teriam levado então esse conhecimento da astrologia para a Índia. Mas isso não faz sentido para os hindus, porque os hindus veem os povos estrangeiros do oeste como milechas, como pessoas bárbaras, como pessoas incivilizadas. Eles não iriam absorver um conhecimento desses povos que eles consideravam inferiores a eles. E, e na verdade, esses próprios povos, eles são remanentes da cultura védica de um tempo mais antigo ainda, né? Que é essa história da Era de Ouro, dos Devas e dos Ashuras. Eu falei um pouquinho antes que os Ashuras, eles são, na verdade, os povos do Oriente Médio. E a gente vai investigar um pouquinho quem são os Ashuras. Os Ashuras, eles são chamados de Daityas. Na verdade, são encabeçados pelos Daityas, que são os filhos de Diti e Kashyapa. Os Daityas são os iranianos, os povos do Irã. No antigo Avesta, o rio sagrado do Irã era chamado Daitya. E, como a gente sabe, os iranianos eles falam uma língua indo-europeia. Se você for ler o Avesta, que é a literatura sagrada do zoroastrismo, você vai ver muitos elementos associados à tradição dos Ashuras. E a gente vai ver o enigmático Ahura Mazda. O Ahura Mazda, na verdade, ele é a forma como o Shukra adora a Deus. Shukra é o planeta Vênus. Na tradição hindu, ele é chamado de Shukracharya, o guru dos Daityas, o guru dos Ashuras. Daitya Guru. Então, Shukra, ele era um Daitya. Por quê? Porque ele era do clã dos Bhargavas, do clã dos Brigos. E quem que eram os Brigos? Eu falei um pouquinho isso na aula passada. Os Brigos são os povos descendentes de... Os Bhargavas são os filhos de Brigo, os descendentes de Brigo. E os Bhargavas, na verdade, eles são relacionados ao povo turco. Isso é uma coisa que as pessoas, nem os hindus às vezes sabem, mas os Bhargavas é um clã bramínico turco, antes dos turcos se converterem ao islamismo. Eles tinham um legado indo-ariano. E eles adoravam deuses védicos, não védicos, mas assim, do mesmo panteão, que era Mitra, como o sol, e Anahita, que é a deusa. E eles adoravam também o Ahura Mazda, que é o deus impessoal, que se manifesta em 7 anjos, que são 7 planetas, que é o Ameshispenta, eles chamavam. Então, se você for ver a própria iconografia do Ahura Mazda, ele é mostrado como um homem montado num cavalo branco. E essa é a exata simbologia de Shukracharya, um homem velho, barbudo, montado num cavalo branco, segurando um haste, um halo. E esse é o símbolo de Ahura Mazda, um dos símbolos mais antigos de Ahura Mazda, desse deus persa, que na verdade é o próprio Shukra, que é o próprio Vênus. E Shukra, ele é o guru dos Ashuras, ele é do clã dos Bhargavas, ele é descendente de Brigo, e ele era guru dos iranianos, né? Só que as pessoas não entendem que os iranianos eles eram parte da cultura védica, ainda que eles fizeram como que uma dissidência, existe uma dissidência ali, mas eles são uma continuação do legado da cultura védica. O Farsi é muito parecido com o sânscrito antigo. Enfim, mas o que os europeus confundem é que eles veem isso e eles falam, é os arianos. Os arianos. Mas o que eles não admitem é que os supostos invasores arianos brancos, né, eles são os Ashuras dos Puranas. Eles não são os mocinhos, eles são os malvados da história. Os Ashuras eram descritos como bárbaros, que apesar de eles terem uma certa ancestralidade védica, ariana, eles se misturaram com os milechas, com os povos não arianos, que seriam os povos semitas. E eles se misturaram entre si e fizeram o que a gente chama de Império Assírio. Primeiro veio o Acade, depois veio a Síria. E que era um grande império muito violento, que conquistava com muita brutalidade, que mantinha-se regras muito... E o antigo Código de Ashura, olha o nome, Código de Ashura, é o que a gente chama aqui de Código de Hammurabi, que é a lei do Talião, que é a antiga lei que os assírios governavam. É a lei que influenciou... Na verdade, ela remonta ao zoroastrismo, ela remonta depois ao Império Assírio, e ela depois vai influenciar as religiões do Oriente Médio, as religiões abramínicas. Se você for ver a Talmud, o Velho Testamento, a Sharia dos islâmicos, ela remonta ao Código de Ashura, que é um código de lei, né, em que falava-se da lei do talião, de roubar tem que matar, tem que cortar a mão,
adultério, apedreja, tudo isso, essas leis bárbaras, essas leis, elas vieram do código de Ashura. E para os hindus, para os védicos que seguiam o Dharma, essas leis eram primitivas, eram leis cruéis, eram leis bárbaras. Então, por isso, os Ashuras eram chamados de povos bárbaros, ainda que eles descendiam, de certa forma, da cultura védica, como a gente vai ver no mito de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj era um rei Daitya, e Nrsimhadeva se manifestou no reino dele. Enfim, isso é bem contestado, é bem complexo, mas é a história da astrologia védica, do Jyotish, contada pela fonte hindu e não pela fonte ocidental, dos historiadores eurocêntricos que querem dizer que tudo veio com o homem branco, que a civilização veio do homem branco, que tudo veio do homem branco. Então, na verdade, são teorias bem racistas, essas teorias da invasão ariana, que os gregos trouxeram a civilização para a Índia, enfim, mas que permanecem, ainda permeiam muito no sistema ocidental acadêmico. Então é isso, eu queria falar um pouquinho sobre a história, a origem do Jyotish. Antes da gente começar a entrar, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a metafísica hindu. Falar um pouquinho sobre a reencarnação, o karma, o samsara e como isso está conectado com a astrologia, né? Que a astrologia, de certa forma, ela permeia todos esses conhecimentos. Essas primeiras 5 aulas, elas são para a gente se familiarizar com a história, a origem e os fundamentos filosóficos do Jyotish. A partir da sexta aula, a gente vai entrar nas aulas práticas em si, que eu acho que é o que mais as pessoas aqui vão querer estudar, estão mais ansiosas para conhecer um pouquinho sobre o mapa astral em si, né? A astrologia védica em ação. Até mais.